Direito do consumidor e cobranças indevidas é o tema de hoje do nosso programa. E é assim que nós começamos mais uma edição do programa Café com Leite, na companhia do advogado especialista em direito do consumidor, especialista em licitações e em direito trabalhista, dentre outras especializações. Eu vou começar com o doutor Gleison Nunes. Muito obrigado aí por você aceitar tomar um cafezinho aqui comigo. Alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra. Eu fico com o coração extremamente feliz em estar aqui nesse programa que sempre acompanhei do outro lado da tela e Que fui bom, que assistindo bom. semanalmente. E fico muito honrado em poder participar e contribuir aqui com o programa, com a sociedade, com todo mundo que vai assistir a gente e que de alguma forma a gente consegue chegar e tirar essas dúvidas do pessoal. As pessoas muitas vezes comentam nas redes sociais que tem milhões de seguidores, tem, sabe? E uma das coisas que mais me deixa feliz aqui, doutor, é que se tivermos aqui 5 pessoas, 10 pessoas que absorveram após assistir o nosso programa, o conteúdo repassado, eu fico feliz. Eu não quero 1 milhão de pessoas nos assistindo, até porque 1 milhão de pessoas é muita gente, pode ser que seja mentira, não sei, né? Então, 5, 10 pessoas que de fato que cheguem a absorver o nosso tema, o nosso bate-papo, isso aí já enriquece muita gente, que aí repassa. Eu acho que isso é muito interessante. É meu ponto de vista, sabe? Diferente desses que têm milhões de pessoas. Doutor, direito do consumidor e cobranças indevidas. Digamos assim, temas distintos ou estão intrinsecamente ligados? Esses dois temas, eles estão intrinsecamente ligados. As pessoas como qualidade de consumidoras, elas diariamente pagam pelo serviço, né? Ninguém faz nada de graça nesses tempos de hoje. Sim, sim. Então, nesse pagamento, muitas vezes ocorre algo que a empresa vai fazer que é considerado como abusivo, seja por uma cobrança de um valor maior ou de uma cobrança incorreta que não deveria ter sido efetuada. Essa cobrança incorreta, ela entra justamente nessa outra parte, que é junto do direito consumidor, e que por isso eles andam casados. A Uhum. gente verifica no dia a dia diversas situações de alguém que não deve determinada quantia ou não deve determinado valor e foi negativado o nome por algum motivo. Uhum. Esses casos, quando a pessoa não reconhece essa dívida, quando a pessoa não fez essa compra ou quando foi cobrado incorretamente, a gente diz que está acontecendo essa cobrança indevida. E por Certo. que ela acontece mais com o direito do consumidor? Porque nós sabemos, é uma palavra técnica que eu vou usar agora, que o consumidor ele é considerado o lado hipossuficiente da relação. O Perfeito. que quer dizer isso? Não tem todo aquele aparato tecnológico para saber como um produto foi feito. Não tem o, o qualitativo jurídico que uma empresa tem para contratar um escritório para defender, um escritório para cobrar. Não tem o controle sobre aquele produto em serviço na sua cadeia de produção. E tudo isso, ao chegar lá no final, que é na hora de fazer o pagamento, desencadeia também a possibilidade de existir uma cobrança indevida. Um Uhum. valor que não foi contratado, um valor que não é devido pelo cliente e que acaba sendo cobrado dele dessa forma indevida. Eu posso, por exemplo, eu vou criar situações hipotéticas que são muito relativas e podem acontecer, eu imagino. Mas, por exemplo, eu posso achar que uma cobrança minha, talvez de 1 ano, 2, 3 atrás, eu esqueci e achar que ela é indevida e querer buscar meus direitos, isso aí, ou seja, eu posso correr riscos com isso? Pronto. O direito do consumidor, ele traz a possibilidade de um prazo que nós chamamos de prescricional. Dentro desse prazo prescricional, é possível a cobrança desse valor dessa dívida. Então, por exemplo, no seu caso que foi de 1 ano. Quando nós, advogados, recebemos essa demanda, uma das primeiras coisas que a gente olha é isso. Por quê?
Se acontecer dessa dívida já ter passado o prazo de 5 anos, já está prescrita e ela está sendo cobrada agora, nós vamos informar que essa dívida não existe. Por quê? Porque ocorreu um termo que nós chamamos de prescrição. A Certo. dívida ela existe, mas ela não pode ser mais Não cobrada. tem valor jurídico, né? Não tem. Exatamente. Então, se a empresa continuar lhe cobrando esse valor após esse período de 5 anos, por exemplo, negativar o nome por essa dívida, isso é incorreto. Por quê? Porque já passou o prazo legal para que ela fizesse essa cobrança. Então, é um dos exemplos que nós temos que se constitui essa abusividade em cobrar do consumidor. Quando eu faço essa cobrança, porém não vou colocar o nome do cidadão no rol de devedores. Eu só ligo, eu só vou lá cobrar pessoalmente. Caracteriza também já uma cobrança abusiva? Pronto. Se eu lhe disser que está acontecendo isso, tanto comigo quanto um cliente de uma empresa minha. Até com o senhor mesmo, doutor. Por incrível que pareça, existe uma fatura minha que eu esqueci, porque era cadastrada automaticamente no dia, não tinha dinheiro na conta, de R$ 14. Tudo Todo isso, dia, toda essa cifra. R$ 14. E todo dia, manhã, tarde e noite, e madrugada, eu recebo ligações da empresa para falar desse débito. E a ligação ela é curta, dizendo assim, pague o seu débito e deixe suas dívidas em dias com tal, que as ligações vão acabar dessa maneira. Então, como é que se considera um constrangimento ao consumidor? Eu, por exemplo, me sinto constrangido. Eu sei que eu devo. Eu não paguei, não foi porque eu não quis. Mas a forma de cobrar, com diversas ligações, com diversas mensagens, chega a constranger. A gente está aqui no programa, eu tenho que deixar o celular aqui ao lado, porque qualquer hora pode tocar vibrando a empresa de cobrança. Cobrar é errado? Não. Mas existe um limite aceitável para isso. Eu não posso passar o dia fazendo 15, 16, 18 ligações para um determinado cliente. Eu tenho outras medidas que eu, empresa que vou cobrar aquele valor, posso fazer. Como, por exemplo, colocar na inscrição dos consumidores sem pagamento, fazer uma cobrança até mesmo judicial e diversas outras formas. Então, essa cobrança, ela passa a ser constrangedora no momento em que eu vou insistir direto com aquela pessoa. E por incrível que pareça, os tribunais hoje e a justiça têm entendido que essa cobrança, essa forma de cobrança vexatória e constante passa a humilhar o consumidor. E concede-se, inclusive, danos morais para reparar isso que o consumidor sofre em virtude dessa cobrança excessiva. Pode ocorrer, por exemplo, outra tentativa de busca pela informação, pode ocorrer, por exemplo, eu não diria um esquecimento de uma cobrança, mas talvez o excesso de valores também é considerado. Por exemplo, eu devo R$ 100, estão me cobrando R$ 1.000, R$ 2.000, ou seja, isso também é abusivo. Pronto. Essa cobrança a mais, ela também é considerada como uma forma de algo que fere o direito do consumidor. Por quê? Muitas vezes estamos tratando com consumidores que não têm condições de pagar, por exemplo, nenhuma fatura pequena. Então, quando eu mando uma fatura para uma casa de um consumidor que custa 100 vezes mais, 10 vezes mais do que ele costuma pagar, isso já, psicologicamente falando, altera ele de uma maneira que ele diz o seguinte, eu não sei nem se eu vou comer esse mês. A gente está falando de pessoas que recebem benefícios para sobreviver no dia a dia, e de mesmo que pessoas que têm aquela programação mensal para fazer o pagamento. Então, por exemplo, se eu costumo pagar uma conta que é no valor de R$ 40, no mês seguinte essa conta vem no valor de R$ 450, sem eu ter mudado nada, sem eu ter feito nada diferente, o que é que justifica? Nada justifica. Então, essa cobrança, ela é indevida. É o que nós chamamos de cobrança indevida. Pequenos detalhes e grande significância, né? Tem que atentar. Exatamente. Agora, um detalhe também importante é eu conhecer os meus direitos, né? Porque as pessoas sempre dizem assim, eu sei dos meus direitos, eu pago meus impostos. Eu acho que é assim uma expressão muito forte. Mas será que sabe, né, de fato, o que é que está pagando ou quais são, de fato, os seus direitos, né? Exatamente. E muitas vezes a gente percebe na população um receio de buscar ajuda profissional para resolver essas situações, dizendo o seguinte,
olha, eu não quero ir para a justiça. Veio esse valor a mais esse mês, eu vou pagar para não ter nenhum problema, para não ter que procurar um advogado, para não ter que ir na empresa perder tempo resolver essa situação. Então, às vezes, acaba se prejudicando e essa situação passa a ser constante. Porque, por exemplo, uma empresa que ela tem 500 mil clientes, se ela cobrar R$ 10 de cada um, dá 5 Imagina, milhões hein, na ligeiro, conta. por mês. E aí eu disse assim, não, eu não vou pagar, não vou atrás, porque só para eu ir lá no centro, eu vou pagar um estacionamento que é R$ 8, então esses R$ 10 eu vou pagar que vai sair mais barato para mim. E aí acaba que essas pessoas não vão indo atrás desses seus direitos. E, além disso, tem o outro lado que as pessoas, nós brasileiros temos esse costume de deixar tudo para a última hora. Então a gente diz, eu vou resolver isso aqui porque eu preciso pagar essa conta, preciso desse serviço, então mês que vem eu procuro alguma questão jurídica para resolver. E acaba passando o tempo e a gente não vai atrás. É verdade, isso acontece demais. Inclusive, também eu acho que outro ponto seria aquele de dizer assim: não, eu não vou procurar a justiça porque demora muito e tal, né? É, exatamente. Mas as pessoas precisam buscar os seus direitos por direito, né? Não é por valor. Não é porque é R$ 10 ou R$ 100 ou R$ 1.000. É porque é um direito meu de não pagar aqueles R$ 10, né? É o fato, não é o valor. Eu acho que é isso que o valor é que impede das pessoas irem buscar seu direito, né? É, exatamente. Às vezes o desgaste que se considera é maior do que uma pessoa que resolvesse pagar isso dessa maneira, né? Mas a questão do esclarecimento, ela também é importante, porque algumas vezes a pessoa diz, ah, pode ser que a empresa não tenha me dito o porquê a mais, mas eu realmente devo, vou pagar mês que vem, eu vejo se vem de novo. Isso também não é o correto essa forma de pensar. Por quê? Porque as empresas elas têm o dever da informação. Se eu estou lhe cobrando a mais, eu tenho que justificar, mostrar o quantitativo de um consumo seu que aumentou, mostrar uma taxa que foi colocada a mais, lhe dizer o porquê eu estou fazendo isso. Se até mesmo uma determinada empresa não concede essa informação, ela já está errada pela falta de informação, que é um dos princípios dispostos lá no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, que é o direito básico de informação. Então, a falha em prestar informação também já é uma falha contra os direitos do cliente. Olha só, a falta da prestação do serviço informativo, né? E o Código de Exatamente. Defesa do Consumidor, por sinal, está aniversariando aí, né? Vai completar, ele é de 90, né? De 90? 90, vamos fazer agora mais um aniversário dele. 35 anos, é? É, 35, 25 35, com 10 lá atrás, 35 anos, né? exatamente. Olha só, 35 ainda é uma criança, mas assim, muito desconhecida ainda por muita gente, de modo geral, né? Muito desconhecido e com muitos direitos que as pessoas não sabem que têm, né? Tanto por parte das empresas quanto por parte dos consumidores. Esse ponto, por exemplo, que nós conversamos agora, que é da prescrição, que é quando eu não posso mais cobrar o devedor. Algumas pessoas dizem assim, depois de 5 anos eu não devo mais. Isso não é verdadeiro. Depois que passa o prazo da dívida, a dívida ela continua existindo. O que não pode é alguém cobrar outra pessoa esse valor. Por quê? Porque o prazo de cobrar já passou. E a maioria das pessoas a gente chega e pergunta sobre a dívida e ela diz: não, eu não devo mais não, que já passou os 5 anos. E não é É assim. verdade. Aí volta a comprar na loja e quando chega, ela diz, não, você deve, é que devo, não, já prescreveu, não devo mais, né? Exatamente. Ou No entanto, seja, está lá registrado, no né? nosso Código do Consumidor, que ajuda, às vezes a gente não faz a compreensão, mas ele é de extrema importância, porque vem a garantir direitos que antes não tinha nenhuma importância nessa relação jurídica de consumidor e Que, empresa. por sinal, era para ele é obrigado a estar à disposição em toda a área comercial e de serviço, né? Exatamente. Toda a área de estabelecimento tem que deixar ele, não só ter, guardado lá na Não, gaveta. Tem que acessível ao deixar consumidor. acessível e ir lá para o consumidor consultar. Por quê? Cheguei aqui no caixa, me negou algo que é um direito meu e eu sei. Olha, deixa eu consultar aqui rapidinho o código. Então, é essa a intenção, fazer com que você que está indo lá na loja saiba naquela hora que o direito é seu. Ah, mas agora tem o celular. Todo mundo pode acessar e consultar. Não é bem assim. Nós sabemos que tem pessoas que não têm condições de pagar um plano contínuo de telefonia e isso acaba que
retirando o direito dessa pessoa se ela fosse consultar em um celular que não tem internet. E até porque a lei não mudou. A lei Não diz que é para mudou. ter o livro, né? Permanece, A lei, exatamente. o código, né? Hoje, os estabelecimentos nos quais se pega infringindo essa legislação, eles utilizam isso e dizem, olha, agora tem a internet, você pode consultar. Quer o meu, quer o Wi-Fi, mas ainda está Tem um incorreto. outro livro obrigatório, doutor, que é o livro de informação, o livro de reclamações, que esse é fiscalizado pelo Ministério Público, é uma lei de 2016, e eu, à época que essa lei foi publicada, que ele tem que estar à disposição do consumidor, e se não tiver, inclusive o consumidor preenche 3 vias, uma fica na empresa, no livro, outra fica com o consumidor e outra vai para o Ministério Público. Exatamente. E o que é que acontece para o pessoal hoje deixar mais bonito ao consumidor? Eles colocaram assim, reclamações e sugestões. E sugestões. Porque para o consumidor parece que ele está fazendo uma coisa que é um favor, que é uma coisa assim, olha, diga que você não gostou, elogie, e não sabe que isso também é uma forma obrigatória de dizer ao consumidor o que aconteceu com ele por meio dessa reclamação. Então a gente chega lá e vê reclamações e sugestões, pensa, eita, aqui eu posso dar até minha sugestão, que coisa boa. Que coisa boa, Não né? sabe que por outro lado tem também essa questão. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, contador que sou, essa lei é de 2016, em 2025 eu tive um cliente que foi autuado porque não tinha esse livro. Impressionante, a primeira vez, eu tinha até esquecido desse livro, mas a primeira vez eu voltei até a acionar as empresas sobre esse assunto. Gente, conhecer o direito do consumidor é um direito nosso quando consumidor, mas também, acima de tudo, devemos conhecer as nossas obrigações, que eu presumo, vou já perguntar ao doutor, se estão inseridas lá no Código de Defesa do Consumidor, que é o conhecido CDC. Nosso tema de hoje, direito do consumidor e cobranças indevidas, e o meu convidado é o advogado especialista no tema, doutor Clerson Nunes. Doutor Clerson, vamos beber água São Geraldo? Vamos. Por favor. Nada melhor do que um cafezinho com leite, né? Sim. Por favor, doutor. Obrigado. Quer conhecer um pouco mais sobre os seus direitos, direito do consumidor? Simples, você fica ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Bloco do programa Café com Leite, motivo de alegria ter a sua companhia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero que você anote aí, olha, nós estamos preparando a temporada da superação. Para você que teve problemas, mas se superou, está no topo, está vibrando, está sorrindo, conta pra gente, vem pra cá tomar um cafezinho comigo e contar um pouco da sua história. Vem ser referência, vem se mostrar para as pessoas e mostrar para aqueles que ainda não estão enxergando o fundo do poço, nem a luz no fim do túnel. Mostrar que existe esperança, existem oportunidades e você conseguiu, você é um exemplo. Então, entre em contato através das redes sociais com a nossa produção, agende-se e vem aqui tomar um cafezinho comigo. Eu conto com você, tá bom? É a temporada da superação do programa Café com Leite. Meu convidado de hoje é o Dr. Clerson Nunes, aqui no programa Café com Leite, falando sobre o direito do consumidor e cobranças indevidas. Doutor, conversávamos ainda aqui no intervalo e eu me reportei aqui a meu celular um detalhe importante que eu achei muito conveniente lhe perguntar. Um consumo de água aqui na região de uma senhora que veio um valor exorbitante, né, de uma hora para outra, de um mês para outro. E isso, o direito do consumidor, ele só defende as relações de consumo com empresas privadas ou gera relação também com o poder público ou com autarquias, enfim. Porque é um consumo de água e era X e veio 10 vezes X, por exemplo. Isso é abuso? Isso tem acontecido com forma bastante frequente, não só aqui na região, como no estado e há reclamações no Brasil todo. No Brasil inteiro é assim. O que é que acontece?
uma determinada pessoa vem pagando esse valor constantemente e é surpreendida com aquela conta exorbitante de água, como por exemplo no seu caso, que veio 10 vezes mais. Eu já vi casos de uma pessoa que consumia, por exemplo, média de R$ 40 e a conta veio R$ 4.000. Por incrível que pareça, uma pessoa que pagava suas contas com o benefício que recebia e quando recebeu essa cobrança gigante ficou pensando, meu Deus, o que fazer? É Então, uma loucura, não tem. não Entra em tem nem pânico, né? justificativa, até para nós que somos acostumados a ver essas Uhum. situações, quando chega para mim eu olho e digo, não, isso não é possível, isso não está acontecendo. Mas cabe a gente ajudar esse pessoal. Como é que a gente faz para proceder nesse sentido? A primeira coisa que nós temos que ver é o histórico desse consumidor. A gente costuma pedir os 6, 12 últimos meses de acordo com o endereço residencial que ele já tiver naquele local, para comprovar que esse consumidor ele tem aquela conta constante. Então, um Uhum. consumidor que E o tem, consumo é aquele, né? exatamente, um consumidor que tem aquele determinado consumo que varia. Um mês, 9 metros cúbicos, por exemplo, o outro 12, o outro 7, o outro 8, vai variando nessa média. Se não existiu nada anormal naquele mês, eu não consumi mais, eu não abri uma lavanderia, por que é que vai vir na minha conta 40 Nem metros forneceu água cúbicos de para água? os vizinhos, o quarteirão inteiro, Nem né? encher um carro-pipa, né, Nem para vir encheu o desse carro-pipa. tanto de É. água. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é pedir esse histórico de consumo. Certo. E qual é o próximo passo que a gente vai fazer para que esse consumidor ele não seja afetado de imediato por essa conta? Nós vamos pedir em juízo algo que nós denominamos de pedido liminar, que é uma, tecnicamente falando, tutela de urgência, que vai fazer com que você, consumidor, tenha suspensa essa cobrança, enquanto se verifica o que foi de houve. O É próprio possível juiz, isso, é né? possível sim, mas isso é necessário que se entre com uma ação judicial, buscando em juízo que se suspenda aquela conta. Certo. Eu, consumidor, sozinho, não posso deixar de pagar por mera liberalidade, ou seja, por minha vontade. Não Certo. quero pagar, vou deixar que uma hora se resolve. Não é assim. Eu posso até ir atrás da companhia de abastecimento e verificar se ela resolve. Alguns clientes têm chegado relatando, dizendo que a resposta deles é assim: o que eu posso fazer é parcelar seu débito. Você vai De parcelar e fato, vai é. pagar. Ou seja, não busca olhar qual é a Se origem eu do aceitar um problema. parcelamento, eu estou concordando, né? Nem sempre. Por quê? Em alguns casos, os clientes dizem assim: eu preciso dessa água. Nós temos que lembrar que nós estamos falando com pessoas que não têm o conhecimento Hum. técnico necessário. Então a pessoa pensa: se eu não parcelar, mês que vem minha água vai ser cortada. Vai lá e parcela, e só depois que fica sabendo que essa cobrança é indevida. Então, mesmo essa pessoa que parcelou, ela pode depois procurar também uma assistência jurídica para Ah, rever esse legal, valor. legal. Quer dizer, mesmo que tenha confessado para não correr o risco do corte, né? Da água, do consumo, então parcela, vai pagando mais, vai Exato. buscar teu Vai direito. buscar o direito, exatamente. E com esse direito garantido em juízo, a gente busca mostrar ao juiz que tem essa urgência, para que o juiz já suspenda de imediato aquela cobrança enquanto vai verificar o que ocorreu. E tive um caso, por exemplo, recente esses dias, que o próprio juiz determinou que a companhia de abastecimento verificasse se tinha saída de ar pelo medidor da pessoa ou se tinha algum vazamento na casa. Em 24 horas foi feito esse laudo e não detectou nada. Ou seja, foi um erro que levou a pessoa a esse constrangimento todo. É impressionante. Na companhia de energia, eu tive vendo aí outro dia que nos sítios, né, na área rural, me parece que eles mandam 2 meses de conta de energia para os meses seguintes. Por exemplo, nós estamos no mês de setembro, então eles já visitam hoje e ele, ao invés dele me cobrar 2 meses passado, ele já me manda a conta de outubro e de novembro, mas ele não sabe o que é que eu vou consumir. E já Exatamente. predetermina um consumo X. Ora, ele me dá o vencimento lá em outubro e novembro. Mas ele já determina lá que eu consumi X. Você vai lá no medidor e não consumi. Nem aquilo que já tem, que todo mês ele aumenta e acumula. Abuso, né? É esse pessoal que acontece isso nessas regiões, é porque eles já querem fazer uma média para, por exemplo, como é uma localidade muito distante, não precisar ir lá no próximo mês. Uhum.
Então, eu já lanço aquilo que vem no seu consumo normal como uma previsão de que também irá ser consumido no próximo mês. E aí já deixa essas faturas para quê? Para que eu só volte na sua residência, nesse local afastado, daqui a 3 meses, para verificar. Isso é um prejuízo ao consumidor, mas não temos até o momento nada que tenha derrubado essa atitude, a não ser quando isso ultrapassa o consumo de uma forma exagerada. Por exemplo, se vieram me cobrando 100 kW a mais, que não deveria ser. Às vezes o pessoal, por conta de 5 kW a mais ou a menos, que a gente sabe que nessas regiões não tem o consumo tão elevado, o pessoal não tem ido atrás nesse sentido. Mas, ora, se esse aumento de 5, 10 kW ao mês, ao final do ano eu vou ter aí cerca de 100 kW ao mês. Exatamente. Então, o consumo é muito. Nós temos o costume de olhar só naquele mês e acabamos esquecendo de olhar com o passar do tempo. Um detalhe aí, mesmo que seja um mês ou um ano, o consumidor pode reivindicar o seu direito, ou seja, por exemplo, de exigir que a companhia vá lá todos os meses fazer as medições. Eu acho que seria uma metodologia correta, né? Pode tanto exigir quanto mostrar que isso tem causado algum dano para ele. Essa pessoa que, por exemplo, constantemente está pagando a mais, ela pode demonstrar que durante todo esse percurso de tempo, esse decurso de tempo, ela pagou esses valores a mais e pedir as devidas questões de juízo do que ela entender necessário, modificar a situação dela. Muito bem. Bom, nós inserimos na nossa conversa a companhia de água e a companhia de energia. Mas eu te pergunto, a relação também do consumo, ela está diretamente ligada também com o poder público? Por exemplo, município, estado, a União ou autarquias que sejam? Os fornecedores de bens e serviços que atuem em nome do município, do estado ou da União, eles são responsáveis, essas concessionárias, pela relação que vão ter com esse consumidor, com esse cliente. Então, por exemplo, se aquele município é responsável por esse consórcio ou algo nesse sentido, o município ele também pode ser responsabilizado, porque nós temos que o consumidor ele é vulnerável. Então, ele vai buscar todos que são responsáveis nessa cadeia. Se existe o caso de uma concessionária, por exemplo, como a companhia de água, eu não vou acionar o Estado, eu vou acionar essa companhia de água, porque ela é a representante do Estado nessa área. Certo. Se eu tenho uma companhia de energia, eu não vou, por exemplo, direto contra um município, ou direto contra um Estado, porque eu tenho que tomar as satisfações com esta empresa, porque ela é a concessionária daquele determinado ramo. Então, da mesma forma para os outros itens, mas que o consumidor ele não vai ficar no prejuízo por conta disso. Tá certo. Outro detalhe importante, doutor, eu vou lhe explorar ao máximo porque eu adoro a informação quando ela chega direto ao nosso público, sabe? Eu acho que isso é extremamente relevante. É comum, por exemplo, quando você compra um bem, uma geladeira ou talvez uma TV para assistir o café com leite, né? Enfim, e a loja, o vendedor, o fornecedor, ele vai dizer que ali você tem uma garantia de X dias, ou seja, hipoteticamente, você tem 3 dias para trocar, você tem 30 dias com a garantia da loja, tem 3 meses, por exemplo, aqui eu estou criando situações hipotéticas, 3 meses com a garantia da fábrica, enfim. E quando eu me socorro da loja, ela diz, não, isso é um problema da fábrica, vai lá. Onde é que eu busco meu direito? Pronto. O seu direito, eu já vou deixar logo bem claro. O consumidor em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Vou lhe contar, antes de lhe explicar, um caso que vai se enquadrar perfeitamente. Uma determinada TV passou a dar problemas de ligar e desligar sozinha. Bom, mas é o aparelho, né? Não é o canal. O aparelho de defender TV. o café com leite e a verdade. O aparelho da TV. O aparelho, sim. O botão de desligar e ligar da própria TV, do aparelho TV, passou a dar problema. Então, quando a pessoa apertava, a TV ficava liga, desliga, liga, desliga. Sozinha ali, automática. Já tinham passado 2 anos e meio da compra. E nós sabemos que uma TV, ela dura, em média, de 5 a 8 anos em uma casa, podendo durar até mais. Esse caso chegou ao judiciário. Por quê? Porque foi um defeito que veio na TV, mas que ele só se manifestou para diversos consumidores depois de 2 anos e meio. Se a gente pegar qualquer tipo de cobertura da lei, ela vai dizer que não.
mas o judiciário está aí justamente para garantir esses direitos. E o judiciário tem decisões unânimes, não é uma, não são duas, que esses defeitos manifestados mesmo após esse prazo da garantia legal, eles devem ser cobertos pela marca. Isso pouca gente sabe. Então, por exemplo... Eu não sabia, doutor. Pronto. Sou advogado e sou consumidor e perdi 10 aparelhos. Aí não foi até o canal, viu? 10 aparelhos desse aqui, porque após, acho que 4, 5 anos, não sei, queimou aí o tal de um LED aí, de 10 de uma vez. Pronto, pois se ficar verificado que esse foi um defeito que tinha naquela marca, é o que nós chamamos hoje da teoria da duração do produto. Tem produtos que nós sabemos que duram 5, 8 anos. Mas a intenção do capitalismo é ganhar. Sim. Se eu fizer uma TV que vai durar 20 anos na sua casa, eu não vou vender mais. Verdade. Então, muitas vezes, existe essa teoria e os juízes fundamentam nela, dizendo que se esse é um defeito próprio desse aparelho, se você verificou que não é um defeito de uso, eu não derrubei a TV, eu não joguei água, não aconteceu nada, isso é um defeito que veio e se manifestou já depois do prazo de garantia legal, é totalmente possível que exista esse ressarcimento ao consumidor. Muito então, bem. Nós temos o prazo legal, que é dado pela loja nesse seu exemplo, por exemplo, do bem durável, que seria de 90 dias, e a garantia pela própria fabricante de 1 ano. Mas eu posso acionar a loja também? Não. Pode acionar a loja, porque ela foi quem lhe vendeu. Existe essa responsabilidade. Só que no nosso código nós temos excludentes de responsabilidade, que eu não vou citar porque vai confundir mais a cabeça do nosso consumidor, que é quem nós queremos atingir nesse momento. Mas que a gente tem essa possibilidade de também ser cobrado diretamente desse fornecedor de serviços ou desse vendedor, no caso de um produto. Como o direito é do consumidor, eu escolho ou a fábrica ou ele, né? Exatamente. É cada dia aprendendo um pouco mais sobre direito do consumidor, muito em voga, um direito que está no nosso dia a dia, no nosso, eu não diria no nosso dia a dia, que é muito tempo, a cada momento da nossa vida. Então é muito importante aprendermos com cada palavra, com cada aula que nos está sendo proporcionada nesse momento pelo advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Clerson Nunes, aqui no programa Café com Leite. Eu vou preparar mais um cafezinho para o meu convidado. Beber mais uma água, São Geraldo, por favor. Mais um cafezinho, doutor? Com certeza, por muito favor. Bom. Obrigado. Quer conhecer um pouco mais sobre os seus direitos quando consumidor? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Estamos sendo retransmitidos aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e também com as redes sociais, no YouTube, no Facebook. Você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. De segunda a sexta-feira o nosso programa é regionalizado. Agora aos domingos, às 23 horas, você nos acompanha na Rede Meio de Comunicação. Às 23 horas eu estou lá com mais um convidado, conversando com você para todo o Brasil. 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e uma boa informação. Dr. Clerson, meu amigo, aqueles exemplos que citamos no bloco anterior, muito interessante, né? E os direitos sempre se sobrepondo em benefício do consumidor. Acho isso interessante, eu acho muito importante, mas eu queria 2 perguntas, não sei por onde começar. Meus deveres quando consumidor, ou eu só tenho direito? Isso é um ponto. Mas antes disso, ainda tem outra coisa. Como nós estamos chegando no final do programa, eu quero te perguntar. Um dos problemas que eu enxergava com muita frequência era dos meios de comunicação, que é concessionárias também, e a questão do cartão de crédito. Ainda continua muitas demandas nesses 2 assuntos.
Daqui a pouquinho você fala dos deveres, viu? Porque eu acho que só tem direito, não é possível, né? É exatamente isso. Como é que ocorre hoje? Na questão do cartão de crédito, nós tivemos aí um período, aproximadamente uns 4, 5 anos, em que muitos cartões de crédito em que as pessoas não pediam chegavam nas suas residências. Sim. A pessoa abria, usava e depois começava a ver cobrança de anuidade, diversas coisas que ela não tinha contratado. Então, muita gente entrou com processo e esse assunto chegou aos tribunais superiores. E hoje já é entendimento dos tribunais que receber um cartão de crédito em sua casa sem ter feito o pedido gera um dano moral presumido. O fato de receber esse cartão de crédito Só em receber sem ter pedido é o que nós chamamos juridicamente de dano moral in re ipsa, ou seja, é aquele que não precisa de prova. Recebi o cartão, automaticamente eu já prova, tenho né? esse direito, porque hoje tem que ser solicitado esse cartão. Muitas instituições financeiras se beneficiaram quando não tinha esse período e acabaram cobrando aí taxas abusivas só por ter usado o cartão. Abri, desbloqueei, mensalidade de R$ 40, R$ 50. Isso em um ano para uma pessoa que é Sem carente, dúvida. uma quantidade exorbitante. Então hoje já é pacífico, já é entendimento que não pode ser enviado nenhum cartão de crédito se não for solicitado pelo cliente. E aquelas operações que a letrinha 6, que eu só digo aceito. Letrinha 6, que não dá. Nem os óculos da Ótica Santa Isabel tá conseguindo enxergar. Letra 6. Mas eu digo eu aceito porque eu estou ali num processo de operação, 50 laudas ali com a letrinha 6 e eu só aceito, enfim. Abuso Exatamente. também? Acontece muito isso quando a gente faz adesão, por exemplo, a planos celulares. A gente já tem aquelas cláusulas, que é o que nós chamamos desse contrato padrão, e a gente aceita os termos. Eu desafio alguém aqui a ter lido todas aquelas cláusulas. Verdade. Nós não Nem lemos. nós, hein, advogado? Exatamente. Então, o que é que acontece nesse caso? Nós temos uma prova mais favorável ao consumidor. Se lá dentro dessas linhas minúsculas vinha dizendo que o consumidor, que depois de 3 meses, eu, que sou da operadora, vou poder automaticamente renovar o plano, mesmo que você, consumidor, procure ou não. Isso é abusivo, porque está lá no meio, mas eu não vi. Ah, mas a operadora também não me informou. Mas isso não pode. Ah, mas consta na cláusula lá no meu que tu assinastes. Não pode. Então, se interpreta esses contratos que nós chamamos de contratos de adesão, que vem com essas letras pequenininhas, da maneira mais benéfica ao consumidor. Agora, por outro lado, eu tenho outras situações que os consumidores também têm deveres. Ah, sim, tem que cumprir sua parte, Exatamente, nem tudo são só flores, né? Da mesma forma que eu tenho a mão de ida, eu tenho a mão de vinda, Perfeito, como nós dizemos certo. no popular. E uma dessas questões é de usar o produto conforme o fabricante mandou, de ter todo o cuidado durante aquele período em que, por exemplo, está na fase de testes. Nós temos, a título de exemplo, um aparelho de som que foi comprado e lá no manual, que muita gente também não lê o manual, Muita gente não lê, verdade. diz o seguinte: não colocar no volume acima de 40 nos 7 primeiros dias de uso. A pessoa comprou no primeiro dia, volume 50. No segundo dia, volume 60. Danificou o aparelho. Chegou lá para olhar uma questão técnica e a assistência disse: olha, no manual estava dizendo que não podia utilizar acima de 40 na primeira semana. E tu utilizaste. Então, isso retiraria, se for verificado que a culpa foi exclusiva do cliente, essa responsabilidade de indenização. Da mesma forma, nós temos também que manter a guarda sobre esse produto. Nesse mesmo caso que a gente está utilizando, se a gente comprar esse aparelho de som, tem um prazo de garantia, por exemplo, desse período de 90 dias, vamos trabalhar com ele. Durante esses 90 dias, eu derrubei ele 2 vezes. Chegou perto do fim da garantia, não estava mais ligando o grave, que é aquele som que dá as batidas. Tuf, tuf, tuf. Levei para assistência técnica. Ao abrir o produto, tinha uma placa toda danificada de uma queda. Os cantos todos danificados, porque houve uma queda do produto, provavelmente estava pendurado, o produto caiu e aconteceu isso. Na assistência técnica se verifica
que aquele consumidor não teve o cuidado que tinha com o produto. Certo. E esse E é defeito, possível detectar, né? exatamente, esse defeito que é coberto é defeito contra vícios, produtos viciados de fábrica ou algo que venha a surgir que não seja de fábrica, mas que venha a colocar aquele produto na inutilização. Se eu, consumidor, derrubei o produto, automaticamente, se uma peça de escola nesse produto, não vai ser responsabilidade da Diferente daquele fabricante. botãozinho que ligava e desligava, né? Exato, É. porque ali não foi de pancada, Sim. estava parada. Agora, diferente nesse caso, eu derrubei o meu produto, eu não tive cuidado com o meu produto, eu não utilizei o produto daquela maneira. Vou dar um exemplo de um produto que muita gente não obedece. Carro novo. Quando a gente pega um carro novo, a gente tem que, em algumas concessionárias, nos primeiros 1.000 quilômetros, em outras nos 2.000 primeiros quilômetros. Não pode ultrapassar a velocidade de 100. Tem que andar naquela velocidade baixa, que é que a gente chama de amaciamento do motor. Perfeito, é verdade. Tem muita gente e na primeira semana diz, agora eu vou testar. Agora eu vou testar. Vai para uma reta, coloca 120 de velocidade. Já desobedeceu o manual. Verdade. Então, se der um problema por conta dessa velocidade a mais, já fica excluída a responsabilidade do fabricante. Por quê? Porque não seguiu as orientações de uso. É verdade. Então, tem esse é igual dever. a bula de remédio, ninguém lê. Exatamente. Ninguém lê e depois Mas reclama, né? por isso que nós temos que ler o manual. Nós brasileiros temos esse defeito também de não ler o manual. Eu, por exemplo, por incrível que pareça, eu leio. Comprei um celular, comprei um carro, comprei um aparelho de som, eu leio o manual. Lá em casa todo mundo tira onda de mim. Fica rindo, dizendo, só tu lê isso aí. Eu digo, eu leio. Mãe comprou uma máquina de lavar, colocou lá, começou a mexer e usar. Aí eu peguei o manual, comecei a ler, olhar quais eram as funções, como é para elas. Eu já sei tudo isso, você vai ler para quê? Eu digo, não, eu vou ler porque pode ter alguma coisa aqui que a gente não saiba e eu tenho que saber meus direitos se ela der um problema daqui a 2 meses. Como é que eu vou saber aqui se foi um uso indevido meu ou não? Então, eu leio e o pessoal fica rindo de mim por lá. Mas é exatamente nesse momento em que ri de você, onde você está buscando de fato os seus direitos, para ser consciente, ou seja, evitar uns 120 quilômetros, né? Evitar uma queda. Exatamente. Tomar as medidas cautelares devidas para poder você reivindicar com sustentabilidade o seu direito. Isso. E eu acredito em uma coisa muito que é assim, eu não posso cobrar de ti o que eu não faço. Se eu digo aqui aos consumidores que leiam o manual, e eu, quando recebo meus produtos não leio o manual, eu vou estar falando ao vento. É aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, sempre que eu faço uma orientação, pode ter certeza que comigo eu faço, que é para não ocorrer o erro de chegar ali e dizer o que fazer sem estar fazendo. Sem estar fazendo. Como é que você pode exemplificar, né? Agora é o seguinte, rapaz, outro detalhe importante é a questão da busca pelos seus direitos. Eu sei dos meus direitos, eu presumo que saiba, porque eu nem li o manual e de repente eu já vou buscar meu direito. O que fazer? Buscar um profissional na área para reivindicar meus direitos? Eu procuro logo a loja? O que é que eu faço nesse momento? Pronto. O primeiro ponto em que se tem que fazer para buscar esses seus direitos é saber que a assistência ao consumidor ela deve ser dada de forma ampla. Posso buscar a loja que, se não for a responsável naquele momento, vai me indicar quem é o responsável, mas alguma orientação eu tenho que ter desse fornecedor de produtos ou de serviços. E não resolvendo administrativamente com eles, eu vou buscar assessoria jurídica através de um advogado para saber dos meus direitos e daquela situação como eu posso resolver. Não tenho condições de contratar um advogado. Nós temos defensoria pública, na qual pode-se buscar também esse auxílio. E nós temos ainda os órgãos que ele atuam em defesa do consumidor, como, por exemplo, DECOM, PROCON, que o pessoal procura para relatar aquela situação. E esses órgãos eles fazem aquela audiência de conciliação para tentar mediar o que está acontecendo com o consumidor e o que está acontecendo com aquela empresa. Muitas vezes, quando o pessoal chega para mim, por exemplo, já tem ido a esses órgãos e não tem conseguido resolver a situação. E nós, advogados, temos esse dever também de orientar a parte. Porque nem sempre e nem tudo é processo. Eu já recebi casos também em que o cliente não tinha o direito que ele achava ter. E eu tive que esclarecer. O cliente saiu
um pouco enraivado, Chateado, mas né? a gente tem que seguir nessa linha. Nós Sim, temos direitos e sim. deveres. E quando eu vejo que tem uma solução de outra forma, eu digo, olha, faça dessa forma antes de entrar com o processo para tentar a sua solução. Que nós temos que ter em mente, nem sempre o consumidor, ele quer só entrar com o processo, ele quer só ganhar uma indenização, ele quer resolver aquela situação, porque ele está com um celular que está com um problema e ele faz ligação todo dia, ele recebe um WhatsApp toda hora. Então, ele vai querer esperar a marcação de uma audiência, eu tenho como resolver logo isso, falando como na qualidade de consumidor. Então, apesar da nossa questão de termos essa clientela para trabalhar, nós também temos que dar atenção às pessoas na qualidade de consumidor e com a vocação de advogados que nós fizemos o juramento desde o dia em que a gente começou a exercer essa profissão. Respeitando acima de tudo, né? Exatamente. Ele é especialista em direito do consumidor. Eu converso com o Dr. Clerson Nunes aqui no programa Café com Leite, ele que nos proporciona nesse momento uma aula sobre o direito do consumidor. Dr. Clerson, rapaz, a conversa tá maravilhosa, o cafezinho também, mas eu preciso fazer um intervalozinho rapidinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo e a gente volta, tá bom? Vamos sim. E você, fique ligado, se delicie daquele cafezinho. Nosso intervalo é rápido, instantes estaremos de volta. Cheio de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia do advogado Dr. Clerson Nunes, falando sobre direito do consumidor e cobranças indevidas. Mas agora, doutor, eu quero te agradecer por esse momento, muito oportuno, né? E muito válido para o consumidor. Muito obrigado. E o cafezinho aí, eu percebi pelo sabor, eu conheço o café daqui, e a produção botou uma pitadazinha aí de que você vai ter a obrigação de voltar aqui outras vezes. Aí não é compromisso, a produção mandou, eu cumpro, viu? Então, muito obrigado, viu? Eu quem agradeço por poder estar aqui nesse programa Café com Leite, que é assistido por todos os públicos e que, com prazer, me faz ajudar a outras pessoas. Eu acredito que eu tenho uma missão que é não deixar os conhecimentos que eu tenho só comigo. É transmitir para terceiros e ajudar aquelas pessoas que, por exemplo, não teriam condições de chegar por outros meios a essa informação e a gente está conseguindo ela. Sucesso. Agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Eu fico com o coração, como eu disse, muito feliz por estar aqui na sua presença, ali conhecer de tanto tempo e hoje poder a gente estar aqui trocando esse bate-papo. Que bom, doutor. Pois muito obrigado mais uma vez, viu? E leva o nosso abraço aí para toda a equipe de profissionais lá do escritório da sua empresa, para que a gente possa interagir e trazê-los mais aqui para conversar com você. Você será bem-vindo, viu? Muito obrigado. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a mãe e para o pai de Dr. Clerson, né? Ó, Graça, não é, doutor? Eu tivesse colocado Gleidson, ficava mais fácil, né? Graça, um beijo para você, obrigado pelo carinho da sua amizade, de Cícero, seu esposo também, tá? E de todos os seus filhos que estão sempre ligados. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Quero também mandar um abraço aqui para Joaquim Ribeiro em Barbalha, Lúcia Pereira no Novo Juazeiro, Patrícia Lira em Caririaçu, Luana Souza no Lameiro, no Crato, Luiz Henrique em Missão Velha. Mandar um abraço aqui para Franciole Luciano também na cidade do Crato, Antônio Oliveira no bairro Socorro, aqui em Juazeiro, Levi Andrade no bairro Seminário, e em especial você que nos acompanhou nesse momento. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Gente, ó, isso aqui era o roteiro, mas eu não cumpri a relação que a produção mandou para mim. Faça no computador, fica mais bonito esse nomezinho. Gente, beijo a todos, obrigado. Lembre-se, olha, de segunda a sexta-feira o nosso programa é regional. Nos domingos, às 23 horas, você não vai dormir sem se deliciar daquele cafezinho na minha companhia, na Rede Meio de Comunicação. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até